A política, por muito tempo, ela virou objeto de estudo científico, né? Então, quando você estuda a ciência social, é você materializar o estudo da estratificação social, estudo de como é que se compõe a sociedade, como é que você reverte e como é que se formou esse cenário. Então, você pega, por exemplo, um cara como Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo. Então, a posição política da militância dele transformou ele num quadro acadêmico. Então, existe um elemento científico nessa discussão, né? Não é um machismo, não é você achar que a Terra é plana e fazer política. Então, existe um elemento científico que norteia as nossas posições, né? Então, não é do nada que você constrói posições, que você constrói ideias. O que eu acho que o movimento estudantil, que a militância social faz, é você ser mais carregado de paixão, né? Então, quem é um militante social tem na sua fala, na sua militância, na sua conduta, um amor ao próximo, um sentimento de empatia dor dos outros, que é muito forte. Eu acho que isso é mais carregado, né? Quem é militância vê Lula falando, né? É uma fala carregada de sentimento, né? Sim. Uma fala carregada de história, de vivências e tal. Agora, Wilson, só para complementar essa pergunta, assim, com o governo PT e tal, a gente viu muito que uma militância, meio que uma chama se apagou um pouco. Não sei se foi por ocupação interna de governo, de gestão, mas a gente vê muita militância hoje em dia voltando com o calor e eu sinto, pelo menos quando a gente não sente muito uma renovação. A gente vê muito aquela militância antiga, os cabelos brancos, voltando hoje para as ruas para fazer o discurso de embate e enfrentamento contra esse discurso bolsonarista. Essa renovação, você sente isso ou como é que você vê? Não tenho esse sentimento não, Fogo. Então, não sei se porque eu iniciei minha militância no movimento de juventude e quando eu tinha 15, 16 anos, nós tínhamos o sentimento de que nós tínhamos um papel estratégico para renovação, inclusive, desse quadro de militantes políticos. Então, assim, eu faço parte de uma geração que cumpriu um papel para a esquerda e para o PCdoB local e nacionalmente. Então, quando você pensa assim, quem ocupou os espaços no governo Lula? Foi praticamente toda a nossa geração, né? Orlando, Valdemar, Capelli, Watson. Foram figuras que foram da UNE, da UJS, da UBS, do movimento estudantil, que assumiram esse protagonismo. Eu tenho uma sensação de que o jovem, o militante político, quando jovem, ele é um ser humano mais irrequieto. O que eu acho é que essa militância, vamos chamar dela mais universalizada, ela trouxe pautas diversificadas para a sociedade, uma pauta que algumas pessoas chamam de pauta identitária, que isso já nasceu lá no governo Lula, que algumas pessoas não conseguem entender. Então, assim, você tem uma força hoje maior na luta, por exemplo, das questões emancipacionistas, que envolve a luta das mulheres. Você tem uma força maior nas pautas LGBTQIAP+. Você tem uma pauta mais forte na luta antirracista, que você não tinha em outros tempos. O fato é que esses movimentos, eles foram ganhando organização, foram ganhando força organizada. Ninguém nasce grande, né? Eles foram ganhando força organizada e tiveram seu tempo de maturação. Você veja, pautas como a luta da sustentabilidade, a pauta climática, ela há um tempo atrás não tinha militância. Hoje é uma questão central de quando você fala do planeta. E essas lutas, que eu classifiquei aqui como identitárias, elas são pautas que têm um apelo para a juventude muito forte. Eu vou dar um exemplo que quando eu falo isso com o pessoal nosso, Jura, a turma dá risada. Hoje na UJS, né, a União da Juventude Socialista, onde eu fui formado, nós o tempo inteiro, na minha geração, nós lutávamos para garantir cota de mulheres. Então nós lutamos para a cota de mulheres, para você ter uma paridade de gênero e tal. Hoje na UJS, você luta para ter hétero. Hoje a grande massa da juventude que milita na UJS se autodeclaram LGBTQIAP+. Então isso é uma mudança desse tempo. Então eu acho que o que aconteceu durante o governo Lula, que é o X da sua pergunta, foi uma transformação no tipo da militância. Acho que uma militância, mesmo jovem, mais tradicional, assumiu de fato uma função de governo, uma função estratégica, e uma geração nova com outras pautas foi se formando. E ela hoje, se você pegar essas pautas identitárias, aqui no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no nosso ambiente, você vê quão forte elas são hoje entre nós, né? Eu digo isso porque a gente sente muito essa questão da juventude com
Que a gente vê muito essa juventude hoje clamando e defendendo uma teoria como bolsonarista, né? Então, até que a gente brinca e diz que é a geração do dente mole, que está comendo a picanha, que não comeu o chupa-molho do passado e não estudou esse passado. Por isso que eu estou vendo muito essa raiva, a gente vê, não sei se eles também aprenderam a sair do casulo e ir para as ruas e manifestar essa militância deles, né? Não sei também se eles... Mas qual bandeira essa turma defende? É isso. Qual posição essa turma justamente, defende? eu tô falando da militância dele. É porque eu acho que eu estou mais nessa posição de Jura. Mais nesse raciocínio de Jura. Que essa turma, que em momento nenhum na vida teve que lutar para ter uma carne dura na mesa, que não teve dificuldade nenhuma na vida, de repente achou um palanque, uma vitrine para poder expor suas ideias, e quando abre a boca, sai nada, né? Quando abre a boca não tem nenhuma consistência, não consegue se situar, né? Ao ponto de chamar os ETs. Eles não têm mais coragem de falar da Terra plana, né? Não tem mais coragem de lutar contra a vacina, né? De fazer caminhadas contra a vacina, de chamar ET, de se pendurar no para-choque de um caminhão. Então, essa galera, ela não tem pauta. O que é que você pergunta? Que é muito isso você criar um fantoche como seu opositor, se você mergulhar na propaganda fascista, você vai ver que isso é muito claro, né? O cara cria um fantoche, meu inimigo é Foguinho. Então, tudo de mal é Foguinho. Agora, qual é o conteúdo que te leva a isso? Né? Você cria aquela figura, aquela imagem a ser seu oponente, e você cria toda uma narrativa discursiva contra aquele inimigo imaginário. Sim. Mas quando você tira o inimigo imaginário, você faz o quê? Você não tem argumento, você não tem nada. É um saco vazio. É um saco cheio de vento. Porque você não tem construção científica, construção de pensamento. Você não tem sequer construção ideológica. Ah, você defende a direita? Tá, você defende o que da direita? Você defende que você tenha mais dinheiro na sua conta para que as pessoas passem mais fome? Você tem coragem de falar isso? Não tem, porque não é uma construção ideológica. Você não consegue criar na sua cabeça o que é, de fato, a composição social da nossa sociedade. Você não consegue compreender com que camada social você está dialogando e quais problemas aquela camada social convive ou qual é a potencialidade dela. Então,